Hello guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje mais uma aula de língua inglesa. Espero que todos vocês estejam assistindo às aulas, respondendo às atividades, tudo bem certinho, ok? Let's go? Hoje nós iremos estudar o Simple Future Tense, futuro simples no inglês. Vocês sabem para que serve o futuro, gente? Esse tempo verbal tão importante, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. O futuro, ele é utilizado para indicar ações que irão acontecer, certo? Em um futuro planejado ou em um futuro incerto. O futuro que nós iremos utilizar e estudar hoje na língua inglesa é o futuro com o verbo going to, certo? Então, ele é utilizado para indicar uma ação que vai acontecer no futuro. Nós utilizamos o going to para falar de eventos que temos certeza que irão acontecer no futuro imediato, pois há evidências claras sobre isso, ou para expressar planos e intenções. Para formar uma sentença no futuro, nós precisamos utilizar o verbo to be conjugado, antecedido aí do going to, mais o infinitivo do verbo. Observem, aqui nessa parte em vermelho nós temos os pronomes pessoais que são utilizados como sujeitos das orações, certo? Na coluna do meio a gente tem o verbo to be, que corresponde a cada pronome pessoal. Por exemplo, I'm, eu. Tem o verbo to be que corresponde a ela aí, ó, que é o am, tá? Para quem não lembra, a tradução do verbo to be é o verbo ser ou estar, certo? Segunda pessoa aí, ó, you, tá? You are. Terceira pessoa, he, she, it. Então, é o is, que é direcionado a esses pronomes pessoais. E as três últimas pessoas, ó, we, you e they, são as pessoas do plural, certo? Ó, we, primeira pessoa do plural, nós. You, segunda pessoa do plural, vocês. E they, terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá? Então, am, tá? Significa sou ou estou. Are, são ou estão. E is, é ou está. Então, quando a gente vai estudar sentenças no futuro utilizando o going to, a gente precisa memorizar aí os pronomes pessoais, o verbo to be que corresponde a cada pronome, certo? E, por último, mas não menos importante, o going to. Pois é ele que vai indicar que a frase estará no futuro. Então, não esqueçam dessa formação, ok? Future plans. Então, eu vou utilizar o futuro going to para indicar planos que provavelmente, né, que eu tenho quase certeza absoluta que eles irão acontecer no futuro. Certo? Então, aqui eu tenho be going to, que é justamente o verbo to be, mais going to, a formação do futuro simples no inglês. Exemplo. I'm going to be an engineer. Eu vou ser um engenheiro. Tá? Então, é um plano, né? Algo que realmente está sendo planejado para que aconteça no futuro. Ellen is going to learn English at university. Ellen
aprenderá inglês na universidade. Certo? Então, observe a estrutura de formação das frases no futuro simples, tá? Aqui eu tenho o sujeito, ó, Ellen, tá? Is, que corresponde ao sujeito, que é o verbo to be, certo? Going to, que é o verbo auxiliar do futuro, e o complemento dessa oração. Lisa is going to travel to Paris in November. Lisa viajará para Paris em novembro. Então, é uma ação que está planejada para que ela realmente aconteça. Então, é um planejamento, certo? Observem novamente a estrutura da formação do futuro com going to, certo? Sujeito, verbo to be, mais going to, verbo principal e o complemento do verbo, certo? O futuro com going to também é utilizado para indicar predições, né? O que são predições? São coisas que a gente sabe que realmente vai acontecer no futuro. Exemplo, Mrs. Thompson is going to have a baby. A senhora Thompson vai ter um bebê. Então, a gente sabe que, de fato, ela vai ter um bebê. Isso vai acontecer no futuro. The sky is clouded. It is going to rain. O céu está nublado. Vai chover. Observem também nesse exemplo a estrutura de formação usando going to. Então, não esqueçam, gente. Sujeito, verbo to be, certo? No presente, que corresponde ao sujeito da oração. Going to, verbo principal e o complemento, certo? Future tense. Tudo aquilo que eu já vinha falando anteriormente nos exemplos, certo? Vamos agora só recapitular. Olha o exemplo. I am going to be an engineer, né? Aqui a gente tem o sujeito, I'm, ok? Am, que é o verbo to be, que corresponde ao sujeito. Going to, verbo auxiliar, para indicar que a frase está no futuro. Be, que é o verbo principal. E engineer, que é o complemento desse verbo. Certo? Segundo exemplo. Mrs. Thompson is going to have a baby. Tá? Observam, senhora Thompson é o meu sujeito. Is, que corresponde a ela, certo? A senhora Thompson. Going to, verbo auxiliar do futuro. Have, verbo principal. A baby, complemento desse verbo, certo? Terceiro exemplo. It is going to rain, certo? Sujeito, it is, verbo to be que corresponde ao sujeito, going to, verbo auxiliar do futuro, rain, verbo principal. Só lembrando que going to não tem tradução, gente, certo? Por quê? A função dele na oração é de apenas auxiliar o verbo principal, para indicar que a oração ela está no futuro, certo? Então, não esqueçam disso. Aqui a gente tem as três formas, certo? Que a gente utiliza para formar no futuro. Observem. Forma afirmativa, né? Como a gente já tinha estudado. Mr. Thompson is going to have a baby, certo? E na forma negativa? Na forma negativa, eu vou seguir a mesma estrutura da forma
afirmativa. A única diferença, pessoal, é que eu vou precisar acrescentar um not. Somente isso para eu poder negar a minha frase no futuro. Observem. Mr. Thompson is not going to have a baby. Né? Então, observem que o not aí, ele vem após o verbo to be, certo? Então, eu preciso utilizá-lo quando eu vou escrever frases na forma negativa, certo? Aqui também eu posso utilizar a forma contraída na negativa, certo? Aqui eu juntei o is, que é o verbo to be, que corresponde ao sujeito, mais o not, que é a partícula de negação. Mas fica a seu critério, ou usar a forma normal ou a forma contraída, certo? E na forma interrogativa? Na forma interrogativa também é simples, gente. Tá? A gente vai apenas precisar inverter aí. Inverter o quê, professora? Trocar a posição do sujeito com o verbo to be. Apenas isso. E a estrutura permanece a mesma. E um detalhe. Se é uma frase interrogativa, eu não posso esquecer o ponto de interrogação, senão vai ficar errado. Certo? Observem. Is Mrs. Thompson going to have a baby? A senhora Thompson terá um bebê? Observem que apenas foi invertido o sujeito com o verbo to be, mas a estrutura de formação, ela permanece a mesma, certo? Apenas a inversão aí do sujeito com o verbo to be, certo? E para respostas curtas, como é que eu respondo? Primeiro, as respostas curtas são apenas de sim ou não, tá? Então, observem aqui. Yes, she is. Respondendo a essa pergunta que está aqui na forma interrogativa, certo? Se a senhora Thompson, ela vai ter um bebê. Sim, ela terá. Quando a gente vai dar a resposta curta, o que é que a gente precisa ficar atento? Se vai responder sim ou não, certo? Colocar o sujeito que corresponde à pergunta e o verbo auxiliar da pergunta, que no caso aqui é o is. Na forma negativa, a mesma coisa. Não, sujeito que corresponde à pergunta, verbo auxiliar e o not, justamente para dar essa ideia de negação. Ok? Future tense be going to. Então, a gente usa o futuro going to para future plans and intentions, planos futuros e intenções. Exemplo, I'm going to be engineer. Eu vou ser o engenheiro. Então, é um plano, é uma intenção futura, certo? Predictions with clear evidence. Predições com evidências claras. The sky is cloud. It is going to rain. O céu está nublado. Vai chover. Então, é uma predição com uma clara evidência que, de fato, vai chover. Expressões de tempo que são utilizadas no futuro. Qual é o objetivo dessas expressões? Elas são utilizadas justamente para concretizar, para dar mais evidência que a frase ela de fato está no futuro. São essas expressões aqui, ó. Tomorrow, amanhã. Next week, próxima semana. Next month, próximo mês. Next year, próximo ano. Example. I am going to visit China next year. Eu vou visitar a China no próximo ano. Então, são expressões que são utilizadas no futuro justamente para indicar, para evidenciar melhor que a frase ela está no futuro sim.
future tense. What are your plans for this weekend? Quais são os seus planos para esse final de semana? Where are you going to travel to next vacation? Para onde você vai viajar nas próximas férias? Então, pessoal, finalizamos a nossa aula de inglês. Eu espero que todos vocês tenham compreendido, tenham entendido bem direitinho a explicação. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato lá com o seu professor para que ele possa te auxiliar, te explicar e tirar essa dúvida sua, certo? E para que você possa responder com clareza a atividade que está sendo enviada, certo? Agradeço desde já a atenção de vocês e até a próxima aula. Bye bye, good stories!